Bom dia, como vai, estudantes? Bom, eu quero falar um pouco do manifesto antropófago ou antropofágico, tanto faz, certo? Para que vocês possam já ir interagindo sobre a literatura brasileira, com influência de literaturas europeias e vários filósofos de outros países, certo? Esse foi um movimento escrito por Oswald de Andrade. Esse Oswald de Andrade é um escritor que faz parte da nova Academia de Letras a partir do modernismo de 1920. Aliás, 1916 já surgia feitos desse autor. Então, e foi publicado essa obra em 1928. O objetivo dessa obra era o quê? Repensar a dependência cultural brasileira, correto? O manifesto foi publicado na primeira edição da revista Antropofagia, meio de comunicação responsável pela difusão de movimento antropofágico brasileiro. A linguagem do manifesto é majoritariamente metafórica, contendo fragmentos poéticos, alguns bem-humorados e outros se tornam-se fonte de teoria principal desse movimento, antropofagia. O Oswald utilizava, durante o desenvolvimento do manifesto, teorias de diversos autores e pensadores mundiais, veja bem, o Freud, Marx, é o Karl Marx, Breton, Francis, Picabia, Rousseau. Rousseau é muito famoso aqui como a voz do indígena. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, são palavras de Rousseau. Muito interessante os livros dele. Montaigne, Herman, Ken Sarli. Combinadas as ideias desses autores e a ideia desenvolvida por Oswald, retomam então as características primórdias da formação cultural brasileira. A combinação das culturas primitivas, ou seja, os indígenas e a cultura africana, e da cultura latina formada pela colonização europeia. Forma-se o conceito errôneo de caracterizar, perante colonização, selvagem como agressiva, ou seja, Oswald não considerava certo caracterizar o índio como um selvagem, como elemento agressivo, né? Ele era apenas selvagem porque vivia na selva, não porque seria agressivo. A intenção de promover o resgate da cultura primitiva é notável nesse manifesto, ou seja, a intenção do manifesto é promover resgate de cultura primitiva, principalmente, né? E o autor o faz por meio de um processo não muito harmonioso de tentar provar essa assimilação mútua. Ou seja, ele faz um manifesto onde se declara contra aquela ideia incivilizatória. Então, o Oswald ele se opõe drasticamente à civilização moderna industrializada, mas propõe um certo tipo de cautela ao absorver aspectos culturais de outros, para que a modernidade não se sobreponha totalmente às culturas primitivas. Totalmente. Ele quer dizer o seguinte, que ao absorver essas culturas, acaba que sendo por inteiro. Não que ele era contra mudanças, né? Mas, assim, não totalmente, né? Ceder as culturas lá fora. E também para que haja maior cuidado ao absorver a cultura de outros lugares, para que não haja absorção desnecessária. A brasileira vive um amontoado de fragmentos culturais exteriores. Ele queria o seguinte, que a cultura brasileira fosse mais original, né? No decorrer desse manifesto, o autor reconta metaforicamente, ou seja, através de metáforas, a história do Brasil associada a figuras como o Padre Vieira, o Anchieta, a mãe do Gracchus, a corte de João VI, a moral da cegonha, a potência mítica de Jabuti. Oswald caracteriza como idade do ouro, a época do Brasil não colonizado, com sua própria língua e cultura. Ele faz aqui uma certa passagem com os inícios aqui do Brasil de 1500, né? O manifesto foi um marco que aconteceu, como disse inicialmente, no modernismo brasileiro, pois não somente mudou a forma do Brasil encarar o fluxo de elementos culturais no mundo, mas também colocou em evidência a produção própria, a característica brasileira na arte.
acendendo também uma identidade tupiniquim no cenário artístico mundial. Então esse manifesto foi isso aí, pessoal. Foi um marco de busca de identidade nacional que fosse baseada numa realidade brasileira realmente, certo? O autor mostrou através de um manifesto que ele realmente ele era contra a qualquer tipo de cópia, né? De culturas brasileiras. Ele acha que ela devia ser mais originalzinha, né? Então, esse manifesto ele está aí pertence ao modernismo, praticamente a primeira fase do modernismo. E é isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Leiam mais a respeito desse artigo, muito bom, muito interessante, tá? E eu conto com vocês. Qualquer coisa é só me chamar aqui no privado, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.